pessoal, tudo bem? Ótima noite para todos vocês. Eu teria que falar sobre isso, eu preciso falar. Estamos de volta em uma edição muito especial, eu tenho que frisar isso. Hoje é 4 de outubro, mas não saia de jeito nenhum. Hoje é dia de São Francisco de Assis, o Senhor das Aves, né? Que faz toda aquela magia e traz para perto toda a natureza. Isso eu não tinha falado, né? Não. Nem nos bastidores. Então, assim começa o nosso programa Balaio e Baú, de uma forma bem dinâmica, bem interativa. E eu espero que você fique até o final com a gente. Afinal, são 59 minutos de muita ousadia, de muito conhecimento, entretenimento, magia. É o que a gente vai ter por aqui, porque a partir de agora o convite é esse. Nas 5 plataformas, você vai nos acompanhar aí, você já sabe quais são, né? Eu sou Gil França, a partir de agora, Balaio e Baú tem a companhia maravilhosa, irresistível e encantadora da nossa fadinha Silene Maria. Ela faz de tudo um pouco dentro da arte, se desdobra, ela inventa, reinventa, entra no mundo da criança e faz a criança pensar. E faz a gente se tornar criança também. Gente, não é brinquedo, não. Com ela, nossa amiga Silene Maria, professora, orientadora, escritora, tudo isso um pouco mais. Você vai se apresentar e fica à vontade, a casa é sua. Bem-vinda. Muito obrigada. Nossa Senhora, será que eu sou tudo isso, meu Vamos Deus? lá. Então, eu sou Silene Maria, né? Sou professora na Rede Municipal de Ensino. Trabalho com literatura, né? Principalmente literatura infantil. E também estou caminhando com meus artesanatos, né? Tem, Minhas bonecas tem de muita pano. São coisa, muita gente, coisa tem muita boneca linda. linda. Cada um tem uma história, né? Exatamente, né? E tenho, né, sou uma das idealizadoras da editora Condão. Na verdade, a minha filha quem teve essa ideia, né, a priori. Foi bem na pandemia que ela falou: "Mãe, vamos produzir seus livros". 2020? 21? 2000, 2020. Recente, 2020, é né? recente. Nós começamos em 2020, porém a gente não abriu a editora em 2020, foi em Certo. 2021. Porque primeiramente eu comecei a produzir os meus personagens das minhas obras, né? Fiquei um ano ali produzindo e também como forma de contar histórias de maneira remota, né? Que estávamos na pandemia. E, e até então ficamos assim. Depois nós amadurecemos mais a ideia e a priori era para ser uma editora para produzir apenas as minhas obras. Só que nós não imaginávamos que iríamos, antes de inaugurar a editora, já teríamos uma fila de espera de oito escritores, Gente, que coisa antes de interessante. inaugurar. Né? Olha que maravilha. Então, nós ainda estamos lá no Dionária, né? A editora é lá no Dionária Rocha, é na minha casa ainda é um bebê, é uma editora muito pequena, e que estamos caminhando, né? Para facilitar a vida, principalmente dos escritores de nossa cidade. Né? Nós acompanhamos desde que o texto chega até o livro, até a noite de lançamento, de acordo com a necessidade de cada cliente, de cada autor, de cada sonho. Porque tem cliente, né? Tem autor que ele quer só para si mesmo, para Sim. guardar, e não quer nenhum Uhum. evento, não quer uma noite de autógrafo nem nada. Outros já querem um evento, outros já vai fazer só na família. Então, Sim. cada autor tem seu perfil, né? E aí a editora chama-se Condão pela varinha das fadas, né? Que a varinha da fada transforma sonho em realidade e a realidade em fantasia, né? Então, esse é realmente o nosso intuito, em poder realizar sonhos. Gente, que bacana. A ideia surgiu bem no meio de uma pandemia, um momento que todos Uhum. pensavam só na Crítico, né? perda, né, daquelas pessoas que amam, Uhum. enfim. E você aproveitou desse momento para dar aula remota, então deixou fluir. É, Você porque saiu do a campo, rede, né? é isso, que a Do, rede toda, aham, nós tivemos, né? Todas as escolas tiveram que se adaptar, né? todos. Todos. E Muitos eu tiveram queria muitas uma forma de dificuldades. chamar a atenção. Então, aconteceu algo muito interessante. Eu precisava contar a história dos três porquinhos. Eu tinha alunos especiais, né? Autista, e a mãe falou para mim assim: ah, não, quando você conta, grava e põe assim no YouTube, fica bom, né? Que fica melhor do que a aula lá naquela tela pequena no celular. Entendi. E aí eu fui atrás de quem pudesse fazer os fantoches para mim. Aí a moça que fazia os fantoches me disse que ela não poderia fazer, porque as pessoas não davam, né, o valor e tal. Eu falei: não, mas o valor que você me pedir, eu vou pagar, porque eu quero contar essa história usando um fantoche. Olha que maravilha, E aí gente. ela falou: não, faz o seguinte, entra no YouTube. Lá no YouTube, a senhora vai conseguir seguir os passo a passo e vai criar esse fantoche. Qualquer pessoa consegue. Qualquer um bobo consegue. Ela Uhum. brincou comigo assim, falou: não, até um bobo consegue. Aí eu pensei assim, então eu vou tentar.
E aí eu realmente fiz os primeiros fantoches, que foram os três porquinhos. Se você entrar no meu canal, você vai ver que tem lá os três porquinhos. Que interessante. Aí me veio, né? Por que não fazer os meus personagens? Isso foi antes de pensarmos na editora, né? Então, um não de uma colega me fez com que eu, né, crescesse um pouquinho e me desenvolvesse um pouco mais no artesanato. E aí minha filha falou, não, mãe, porque nós professores e também artistas, né, porque eu gosto de dançar, eu gosto, né, de contar histórias, sair aí encantando pela nossa cidade. Gente, quando nós ficamos trancados, foi uma tristeza muito grande, né? Sim. E vendo muitas mortes, né, ao nosso lado, e aí eu fiquei muito depressiva. E foi por este motivo que a minha filha falou, não, vamos abrir uma editora e vamos produzir seus livros, porque eu tenho 43 obras escritas guardadas, que eu não consegui produzir todas ainda, né? Então, o intuito da editora era, primeiramente, para atender a minha demanda. Gente, mas quantas obras hoje prontas já em si? 20. 20. Então, fora Uhum. essas 20, tem mais Fora essas 20, eu tenho 43 guardadas. mais de 60, né? No total. Porque eu comecei a escrever aos 15 anos. Só que eu não tinha essa, como eu falo para você, essa visão de ir lá e editar um livro. Eu escrevia para sublimar as minhas emoções mesmo, né? Entendi. Ou então para homenagear alguém, né? Eu ia lá e escrevia algo para alguém, para minha mãe, ou para uma amiga, né? Para minha filha, era sempre uma mensagem, algo assim, né? Eu criava as histórias para contar para minha filha, mas nunca pensei em publicar. E quando eu fui fazer mestrado, aí o meu professor me ouviu lendo uma das minhas poesias para minha colega Juliana. E aí a Juliana é de Uruaçu, da Universidade Estadual de Uruaçu. E aí ele me chamou e pediu que eu mandasse para ele as poesias, né? Eu quase morri de vergonha. Eu falei, não, vou mandar não. E ele insistiu muito e eu enviei algumas e depois desses envios ele não me deu mais paz, né? E chegou um ponto no nossa última aula ele falou para mim assim, olha, você tem dois caminhos, vai escolher um. Ou você vai publicar as suas obras, ou vai me permitir publicá-las. Aí eu. Então, de toda forma, ele colocou dessa maneira. De uma maneira ou de outra, vai publicar. É É, algo muito bom, não pode ficar guardado, não é isso? é o papel do professor, né? Porque Bacana, nós, gente. enquanto professores, às vezes a gente vê no aluno coisas que às vezes nem os pais conseguem visualizar, né? E ele via que eu tinha esse potencial que estava guardado, porque para mim era algo muito intimista. Eu nunca pensei em pôr em público, né? E aí foi assim que se ocorreu, né? De começar a publicar as obras. Aí levei para Maria Marli, que é fera, Ela né? é. Aí cheguei para ela e falei, escuta, será que isso aqui dá rock? Isso presta, né? Quando ela leu, ela falou assim, não, gostei muito. E para de jogar fora. Porque um detalhe que eu não te contei, é que como eu escrevia muito, eu ia guardando em caixas. Sim. Caixa de sapato, malas. E aí, às vezes, aquilo virava muita coisa. De tempos em tempos, eu juntava tudo e punha fogo. Sério? E punha fogo, Oh, que né? dó, hein? E então, assim, e como que se deu essas primeiras escritas? Também através de uma professora. A Roseni, que é a irmã da Osanete do Zenit, Sim. não sei se vocês chegaram a conhecê-la. Uhum. Ela foi substituir no Dom Veloso, eu tinha exatamente 15 anos. E ela falou pra mim, Sandra, eu vou te dar um presente. E me deu um caderno, lápis, canetinha, lápis de cores. E eu pensei, vixe, eu vou ter que fazer muita tabuada, né? Pensei logo. Porque o TDAH, como eu sou, Você né? é ótima em Aí eu matemática, pensava né? assim, meu Mataboada. Deus do céu, mas vamos lá. Aí ela falou assim, não, esse Não era caderno vai isso. ser seu companheiro. Vai ser para ser seu amigo. Você vai escrever nele seus sonhos, suas fantasias, seus medos, suas angústias, suas raivas, tudo neste caderno. Ele é seu. E ali eu escrevi minha primeira poesia para minha mãe. Ai, que coisa Né? linda, Para gente. minha mãe. A Aí história de sua lá, é bem antiga, né? Você só que fui começou guardando, né? bem criança. Uhum, menina moça. Claro que as primeiras poesias foram para a mamãe, logo vai aflorando as paixões, né? Uhum. As poesias foram modificando, né? Lógico, no decorrer dos anos algumas coisas vão acontecendo, vai modificando, né? É isso aí. Mas me fala, tem um livro que ele me chamou muita atenção e eu estava, inclusive, lá no teatro quando teve o lançamento dele,
que é a coleção Coleção Coraçãozinho. Coraçãozinho, Gente, eu né? apaixonei naquela história. Conta um Certo. pouco sobre ela pra A gente. coleção Coraçãozinho, a inspiração veio da minha própria história e da história de uma afilhada que eu ajudei a criar, né? E também de uma criança da minha sala de aula na creche. Então são 3 histórias, né? Sofia e as gavetinhas, que fala sobre o sentimento de criança, que às vezes, né, a criança chegava, Guardava, né? guardava e também comentava com a gente, hoje aconteceu isso, assim, assim, na minha casa, e eu senti que não foi bom, eu queria me esconder, coisa e tal, eu sofri, eu chorei, né? E aí eu falei, eu vou escrever Sofia e as gavetinhas. Sofia por conta da filosofia, né? Para você se descobrir quem sou eu, quem é essa Sofia, né? E para também simbolizar várias Sofias que nós temos. Então, o livro Sofia e as gavetinhas fala dos sentimentos, né? Se a criança é obrigada a calar, ela não tem voz e vez, ela entra para a gaveta do Se isolamento. esconde. Se ela faz xixi na cama, ela entra para a gavetinha da vergonha. Se ela sente medo, né? Quando é uma situação de conflito no lar, de briga, ela vai para a gavetinha do medo. Então, são vários. Chegaram aqui. Obrigada. Obrigada, viu? Muito, Obrigada. Pode gente. falar pra ela aí. Obrigada. Então, assim, a Sofia foi nesse cunho. Violeta Negra, que compõe a obra, a coleção Coraçãozinho, Essa é mais. é a mais famosinha, né? Porque, Ela trabalha ali um preconceito, né? exatamente, não assim de uma maneira velada, mas é descaradamente mesmo, né? Porque quando a Violeta Negra fala assim, eu sou deste canteiro, eu pertenço a este lugar, né? Sou apenas a variação do rosto escuro, eu sou o amor Exatamente. perfeito. Então, eu quis dar bem ênfase, porque Arrepio aqui. quando eu fui escrever Violeta Negra, foi baseado, né, em fatos da minha filhada, que ela chegava em casa e falava pra mim assim, madrinha, meu coleguinha hoje me xingou por conta dos meus cabelos, né? Ou riu de mim por conta da minha cor, Cor da fala que eu não pele. sou cheirosa, coisa e tal. E aí eu contei para ela uma história que se chama A Flor de Halfet, né, que é uma flor negra. E aí eu falei, gente, eu vou escrever essa história. Só que aí eu contratei um botânico para me orientar sobre a formação das violetas. E realmente acontece na violeta negra, é, no canteiro de violetas, uma ou outra pode sair realmente negra. Sério? Naturalmente, sem ser de enxerto, sem ser. Ai, gente, tá falando, tô arrepiando aqui. É, Essa história, ela me chamou muito a atenção, porque teve um momento, eu levei para a sala de aula também, porque a gente trabalhou. Porque existem muitas crianças, elas sentem a diferença de uma da outra. A professora trabalha muito isso. Fulano é assim, mas ele é igual a você. É só o tom da pele que é assim e tal. Então ela vê exatamente naquele momento. Quer dizer, nossa, ela é diferente mesmo das outras flores, né? é, E pra gente, a condição de ser humano adulto, e a gente traz ali pra nossa criança interior, o que a gente precisa trabalhar. Às vezes a gente não se aceita. E ali ela se posicionou. No que ela se posicionou, tudo mudou. Tudo as mudou. flores respeitaram ela Uhum. também, É, né? As outras, exatamente, porque todos do se você jardim. pega o livro, são flores de várias cores, né? De cabelo azul, de cabelo Isso, amarelo, de pele branca, de pele marina, de todos os tons, não é isso? E cada exatamente. um tem todas recusam ela, mas tem um personagem que aceita e que vê beleza nela, que é a abelha, que é a Exato. velutina. Porque nós humanos, às vezes, nos sentimos tão carentes que a gente busca aconchego em quê? Os animais, não é? Ou é no Exatamente. cachorrinho, No em alguma coisa, gato, um né? gatinho, né? Porque o ser humano é gato, né? É gato, ó, o ser humano é carente. É É carente. gato, né? O ser humano é carente, perdão. Então, o que acontece? Quando eu escolhi a abelha para ser a amiga dessa flor, é porque eu quis dizer o seguinte, que na nossa espécie humana, às vezes nós não somos acolhidos uns com os outros. Sentimos essa carência, né? E Exatamente. aí vamos suprir um outro ser que não é da nossa espécie, mas faz parte da natureza. Assim foi com a violeta negra, né? Não foi outra flor que acolheu ela, foi uma abelha, né? E essa abelha esparramou toda essa boa notícia. E quando ela se posiciona e fala, eu sou assim, sou bela assim como sou, e levanta e dança um balé, eu quis Exato. dizer, olha, independente do tom da tua pele, você pode ser quem você quiser. Uma Exatamente. bailarina, uma doutora, quem você quiser, né? E já Maria, que é a outra história dentro da coleção Coraçãozinho, é a minha história, né?
E quando chegava no Dia dos Pais, eu não queria ir para a escola. Por Que é quê? a realidade de muitas crianças, né? Que possuem, por algum motivo, os pais distantes, ou separados, ou trabalham fora, por alguma coisa. No meu caso, era o divórcio dos Não meus tinha pais. presença, né? Não tinha Ali. presença masculina. Então, chegava o Dia dos Pais, aquilo para mim era um desastre. Então, eu esperava minha mãe ir para o trabalho e eu ficava escondida atrás da casa. Quando ela passava, que ela ia para o trabalho, eu voltava e ficava debaixo da cama. Né? Que dormia eu e ela na única cama de solteiro. E ali eu chorava o dia inteiro. Um belo dia ela precisou voltar do trabalho e me descobriu lá, né? Aí ela falou pra mim assim, me bateu, claro. Pegou uma varinha aí, porque eu estava matando aula na escola. Gente, Mas quando ela parou, que ela me pra ouviu, entender o porquê ela falou, você mas tinha por matado que a aula. você não foi pra escola? Eu falei, porque hoje meu coração não está em paz. Ela falou, por quê? Eu falei, porque hoje é dia dos pais. E pra quem que eu vou cantar? Pra quem que eu vou apresentar? Pra quem que eu vou correr ou abraçar se ninguém ocupa aquele lugar? E sua mãe nem Né? imaginava isso, E né? aí ela ficou assim, sabe? Aí ela falou, filha, você precisa enfrentar isso, porque vai ter dia dos pais todos os dias, né? Exato. E seu pai é vivo, você pode ir até ele, né? Agora, e se o papai não fosse vivo, né? Você teria que lidar com isso. E aí eu cresci com aquela angústia, né? Então, eu falei, eu vou escrever sobre Maria. Maria, porque meu nome é Silene Maria, então a personagem tem meu nome Verdade. mesmo, né? Maria. E foi tão interessante que no lançamento do meu livro, meu pai estava. Eu comentei todas as outras obras, mas quando chegou que a Maria Luísa fez o meu personagem, a filha da professora Yuri, que naquele momento ela também era minha aluna, lá no CEMEI, eu vi meu pai na plateia e eu não tive coragem de comentar. Porque eu percebi que, através da escrita, da literatura, eu tinha curado a minha dor. E aí, naquela noite, naquele momento, eu falei, eu vou continuar publicando tudo que eu já escrevi. Porque se me curou, pode ajudar outras pessoas, Que outra mágico criança isso, né? se curar, né? Porque a criança, Mágico. Gil, tem uma coisa muito bacana na criança. Tudo tem vida. Esse copo, a criança tem vida. E ela conversa com esse copo, com esse boneco. E ela resolve os conflitos internos brincando. Conversando, né? Conversando, Ela brincando, dialoga dialogando. Ela ali. resolve os conflitos. Por isso que a gente defende que o brincar na infância, ele é primordial. É muito comum as crianças brincarem tanto que esquecem de comer. Aí elas não sentem fome. Por Com quê? certeza. Porque elas resolvem dentro delas todos os conflitos, todos os seus sonhos, tudo é através do brincar. Então eu falei, então eu vou continuar, eu vou publicar os meus livros. E aí eu fui publicando. Então todos os meus livros não falam só de mim, né? Tem muito que fala dos meus alunos. Eu tenho um livro, não sei se ele está aqui, acho que a Sara não trouxe, eu não pedi ele. Não está. Ele chama Óculos Escuros da Mamãe. Foi uma aluna de 3 anos, percebeu que eu estava tristinha, meio choroninha, disfarçando. Ela chegou em mim e falou assim, tia, você tá chorando? Eu falei, não, é só um cisco no meu olho. Disfarçou. Aí ela falou assim, você quer os óculos escuros da minha mãe emprestado? Ai, que lindo, gente. Aí eu falei assim, mas por que os óculos escuros da sua mãe? Porque é assim, tia. Gente grande esconde da gente tudo o que eles sentem. Só que eles não sabem que a gente sente tudo o que eles sentem também. E que a gente sabe de tudo. Deus, que aprendizado. Quando a minha mamãe briga com o meu papai e o coração dela fica muito triste, aí ela chora, os olhos ficam inchados. Aí eu olho e ela fala assim, que não é nada, que é um cisco no olho. E aí ela pega um óculos escuros e coloca e fala que é um luxo, luxo puro. Mas na verdade é porque ela está escondendo a tristeza que está dentro do coração dela. Se você quiser, eu te empresto os óculos escuros da minha mãe. Para. Então, assim, as minhas histórias têm sempre... Tem uma conotação tem emocional, sempre, assim, né? É história. É uma de vida. realidade. História Né? de Uma vida realidade. de muitos. O baú de Raul, por exemplo, Esse eu queria conhecer. esse aqui, ele fala sobre um peixe que não tem boas condutas, que faz coisa errada, que não aceita perder, não aceita regras e nem limites. Porém, ele entra em perigo, né? E ele precisa mudar de atitude, ele precisa jogar fora do coração dele aquelas pedras, aquelas dores, para que ele seja salvo, né? E pela primeira vez ele ouve um conselho tá dentro da ostra, que é uma pérola, né? E aí ele muda de atitude. Por que eu achei importante essa obra? Porque nós podemos mudar as atitudes quando elas não são bacanas. Né? A gente tem que falar para a criança, olha, você fez isso errado, mas você pode ser diferente, pode ser bacana, né? Então, essa é uma obra que tem esse cunho.
O anjo e o arco-íris, que é um dos personagens, é Esse aqui. aqui, né? O da capa é o anjo, esse aqui é o Arthur. Sabe aquelas mamãezinhas que sonham com seus filhos, ficam grávidas, mas o seu bebê nasce e vai pro céu e vira anjo? Ai, gente. Essa história é isso. Oh, não me É o preparem para anjo, conversar essas coisas né? contigo, não. Não tem maturidade, gente. E aí, o que Que coisa acontece? linda. O anjo do céu conta como que é a vida da família dele, né? Aí ele fala assim que mamãe preparou tanto para minha chegada, só que a mamãe não sabia que ele precisava Pouco voltar para o tempo céu aqui. rapidinho, porque ele era morador do céu. E aí Interessante. ele vem como anunciador e anuncia para a mamãe que ela vai ter gêmeos. Eu não trouxe. E esse aqui é o Arthur, que é o irmãozinho gêmeo do outro, que é a Ágata e o Arthur, né? E aí ele fala assim, o que a mamãe não sabe, que embora ela chore até hoje de saudade de mim, o que ela não sabe é que ela nunca está sozinha, porque ela tem sempre ao lado dela um anjo e um arco-íris. São os filhos que alegram a casa, Ai, que né? Alegram lindo, a gente. família, né? Profundo isso, né? Já Ai, que mais temos aí? A menina? a menina A Sol menina Sol. é a questão das habilidades. Vamos supor, Gil, você trabalha tão bem, você se destaca, mas a colega às vezes não consegue lidar Com com, seu brilho? com seu brilho. E a menina Sol começa a sofrer isso. Só que ela, assim, ela quer tanto compartilhar o que ela é, o que ela possui, ela quer ter amigos. Então ela pensa, E sem então, vaidade, né? então ela pensa assim, Simplesmente. eu vou dar o que eu tenho. E começa a doar os seus dons. Só que quando ela doa o dom dela, você que recebe o dom que não é seu, o que que acontece? Ele morre. E aí ela fica sozinha. E a mãe dela, de lá do céu, escuta ela chorando e vem. E fala para ela que se ela quiser ter amigos, ela tem que procurar pessoas que acreditem em fadas, bruxas, duendes, né? E que se encante com a literatura. Aí ela fala que sabe onde ela vai encontrar amigos? Na biblioteca. Aí ela corre para a biblioteca e encontra lá a lua, porque a mãe fala para ela que vai dar para ela a lua, porque a lua não sente inveja. Porque não sei se vocês sabem, a lua não possui, né, luz própria. Ela não é um Exatamente. satélite que possui luz própria. Verdade. Essa luz que nós podemos visualizar é de acordo com os raios do sol, Sol. e ela é uma menina Sol. sol. Então, a mãe ia dar para ela uma lua como presente. Qual é o simbolismo dessa lua nessa obra? Pessoas que acreditam na literatura e na arte, Coisa mais linda, né? gente. E essa história foi escrita em homenagem à professora Raquel, porque existiu um momento na minha vida em que eu estava muito triste, que eu queria desistir dos meus dons. Eu queria desistir de ser professora, eu não queria seguir mais. E essa história foi escrita no dia 20 de março, um dia antes da pandemia. Um dia depois da pandemia, perdão, um dia depois da abertura da pandemia, né? Então eu dediquei a ela porque ela me disse, né? Alguém, Selene, eu não me recordo quem, falou essa frase. Não ceguemos, sigamos. E Não aí, ceguemos. não ceguemos, Sigamos. sigamos, né? Porque quando a gente cega, a gente vai fazer exatamente o que o outro quer. Seja em qualquer área, Você emocional, se apaga, né? política, profissional, Isso é amorosa, verdade. filial, né? Então, isso é muito bom de trabalhar com as crianças. Para elas aceitarem, porque uma das epígrafes que eu pus dentro deste livro é: minhas habilidades não ofuscam as suas. Juntas colorimos o mundo. Ó. Porque a sua arte com a minha arte, com a do outro, com a do outro, é Só experimental, enriquece, só não é? enriquece. Um pouco de cada um, não é verdade? É, ninguém é Maravilha, feliz gente. sozinho, né? Exatamente. Isso é uma utopia, né? E eu diria que nem uma utopia, é uma loucura, né? Ser feliz Porque você sozinho. pode até querer ser utópico de achar que se basta, mas a gente não se basta. Se você quer deixar alguém louco, põe na solitária, E fica. sozinha, Vai muito tempo, né? não. Não, enlouquece, né? Enlouquece. E esse xodózinho aqui E esse chama Um xodó? Jeitinho Diferente de De Ser. ser. É porque eu trabalhei muitos anos em contato com crianças especiais, né? E eu queria. O enunciado diz: você tem um amigo com um jeitinho diferente de ser? Manu tem e descobriu uma maneira de brincar com ele. Exato, né? Manu. Claro que não é um manual, né? Porque dentro da condição do autista, né? Existem várias nuances, né? Essa Sim. é uma das nuances, né? Um autista que se comunica pouco,
né? Que é mais encantado com seu dinossauro. E quase toda autista gosta de um bichinho, né? De Sempre um gosta. dinossauro, principalmente do dinossauro. Tem que E eu ser. tive um aluno com o nome Davi, e o brinquedinho dele era o Dino. Era um Ele dinossauro. só comia com o Dino em cima, então eu escrevi em homenagem a ele. E a irmã da madrinha da minha filha tem o Miguel, que também é autista, então o cabelo retrata e o biotipo é o do Miguel. Que Então eu lindo. fui somando porque nós convivemos diariamente, né? Com esses seres que é igual a gente, que possui limitações, cujo nós também possuímos. Então quem tem que aprender? Nós temos que aprender, né? Uns com os outros, né? E aí eu escrevi para ele. Para fazer ou criar uma arte desse porte aqui, você aprofundou-se na educação infantil especial? Não, eu não tenho nenhuma pós em educação inclusiva, Inclusive. mas sempre recebi na minha sala crianças, né, voltadas para a inclusão. Embora eu até discordo um pouquinho desse termo, sabe? Uhum. Porque eu creio que todos nós temos que ser inclusos em alguma coisa. Por exemplo, eu vou usar a minha limitação. Eu ainda não lancei esse livro que chama Minha Caixola, que fala sobre mim, né? Porque eu tenho um TDAH. Então eu tenho inquietude, eu tenho a perna inquieta. Eu faço coisas absurdas que às vezes quando eu vejo eu já fiz. Hoje não tanto porque tenho tratamento, né? Eu faço Sim. acompanhamento, E né? você me permite contar uma experiência sua para o pessoal entender a dinâmica disso aqui, o tanto que isso é profundo, gente, é maravilhoso. Às vezes a gente, por algo tão simples, me falta esse dedo, eu sou incapaz de fazer isso ou aquilo porque eu não me sinto bem, emocionalmente não estou bem. A amiga, a Silene, uma vez contava pra gente, sim, eram poucas pessoas ali, você falando um pouco sobre a sua história, você contou um momento em que você estava de garele. Posso? Pode, Posso? pode. De garele. E aí, era o caso, você tinha desmaios, né? Aqui Eu ali. tenho epilepsia. E nesse momento, ela falou, eu estava indo, de repente foi tudo escurecendo, escurecendo, eu vi que eu ia desmaiar, eu parei e só me deixei cair. Quando eu voltei, alguém falou, o que aconteceu? Não, eu só desmaiei. E fui pro meu É. curso, o que eu ia fazer, eu fui embora. Uhum. Então, você não sabe, você nem imagina o quanto isso foi muito profundo em mim, porque eu entendi que a gente se limita, Então, né? eu Você aprendi a teria me todas as incluir. desculpas do mundo para não continuar. Olha a cabeça, é um gênio, né? Eu aprendi a me incluir, sabe? E isso não se deu da noite pro dia. Foi com muita terapia, né? E autoconhecimento. Porque eu sei quando eu vou dar uma crise, né? E se eu percebo, eu já vou ao médico com antecedência. E se não dar tempo, eu sei que eu vou cair, mas eu vou ficar bem, né? Mas a epilepsia, ela não me limita tanto quanto o TDAH já me limitou. Porque fica com a mente muito inquieta, né? Então, eu sou capaz de estar aqui com você, estou pensando lá na editora, estou sentindo a respiração dela que está, mas Ofegante. o outro que está gravando e segurando, eu sinto o movimento, o ar, né? Minhas mãos, não, então é muita coisa, é um cérebro muito acelerado, né? E sou capaz de escrever ao mesmo tempo. Porém, vai faltar acento, vai, né? Alguma coisinha assim, Claro. né? Mas então eu tinha uma. Eu não sei se você lembra quando eu era criança, né, Carol? Eu, por exemplo, se eu começasse a correr, eu não conseguia parar. Eu ia correndo, correndo, eu só parava quando eu batia, quando eu caía mesmo em alguma coisa, porque eu não conseguia. Eu subia na ponte e eu pulava. Eu pulei, né, dentro do rio meia ponte, sem saber nadar. Tudo por conta do. Era muito imperativa. Eu não tinha noção do perigo, né? Entendi. Então eu tinha atitudes terríveis, né? Eu apontava as lápis, eu furava. Eu tinha atitudes de uma criança que era vista como uma criança rebelde, custosa, sem causa. Na verdade, eu tinha um TDAH, então eu não conseguia ficar sentada. Eu não conseguia memorizar, por exemplo, tabuada. Então me punham para copiar 100 vezes a tabuada. Porque naquela época a educação era assim, não tinha o Era. conhecimento que você tem Encheu o hoje, quadro, né? né? Então, mas o que o TDAH tem de positivo que eu gosto bastante? É o hiperfoco. E eu aprendi a lidar com o meu hiperfoco, né? Então, quando eu entro lá para produzir as bonecas, eu sou capaz de ficar 72 horas e não sentir o tempo. Porque o tempo, para nós, ele é diferente. Eu sinto assim, quando é algo que eu gosto, o tempo não existe. Eu só percebo alguma coisa porque eu sinto fome e sede e vou ao banheiro. Caso contrário, para mim não faz diferença, é dia ou se é noite, né?
Se eu vou escrever, eu tenho que saber, naquele dia, se eu estiver com o hiperfoco para escrito, eu tenho que sentar e escrever, porque depois eu não sei mais. Já se E vem tudo perdeu. à mente, né? Vem, Tudo. Desenrolar a realmente. história, começo, meio e Mas eu fim de. também chego em lugares um dia depois, um dia antes. Por exemplo, eu já cheguei no lançamento do Dr. Hudson um dia depois. Eu estava impecável e o evento tinha passado. Olha só. Né? Já saí para aula de música e cheguei no Hospital Municipal e sentei, fiquei esperando. Aí o rapaz trabalhava, pô, professor, o que você tá fazendo aqui a tarde toda? Aí que eu vi. Então, assim, hoje não me acontece porque eu me conheço. Então, todo mundo tem que ser incluso em alguma coisa. Porém, eu não faço disso uma bandeira e muito menos uma muleta. Então, eu sei do meu limite, se eu estou muito agitada, se eu estou muito gaga, eu já sei que a crise está pertinho. Então, eu falo para a pessoa que está da minha volta, fica calmo que daqui a pouco, às vezes, eu caio. Mas eu vou voltar. Eu acho isso E tá máximo. tudo bem, você Eu acho isso entendeu? máximo. E tá E tá tudo tudo bem, bem. né? Então a gente tem que aprender a lidar com as nossas limitações, mas isso não pode ser uma bandeira para Nem você bandeira, nem muleta pra ser usada de se desculpa. acomodar. Não, é seguir, entendeu? E fazer o tratamento certinho. Porque se você não fizer, você vai cair, vai machucar os outros, né? E para fazer esse acompanhamento? Terapia? Olha, Qual o profissional? agora eu já não vou mais para terapia psicológica semanal, né? Mas por 30 anos era 3 vezes na semana com psicólogo, a cada 15 dias, né, com o psiquiatra, depois passou para 30 dias e a cada 30 a 60 dias no neuro. Agora o neuro eu ainda volto, né, constantemente, a cada 30 dias, né? Então, por que os três? Porque as pessoas falam assim, nossa, mas você vai no psiquiatra? Psiquiatra é para louco. Psiquiatra para te ajudar a não ficar louco. Ou para lidar com as Até suas loucuras. explicar e colocar isso na mente, né, de quem realmente precisa. E Porque para geralmente quem lidar. precisa não quer Não quer aceitar, ir. não é Mas é verdade? uma característica da enfermidade, né? Não Recusar o que tem aceitar, não é? é O uma das tratamento. características, né? Então, assim, e a terapia, ela é diferente, porque o psiquiatra você toma medicamento, né? Hoje eu já não tomo mais, né? Eu tomo somente o da epilepsia e do TDAH, né? Porque eu já aprendi a lidar com outras situações, né? E não me atrapalham viver. No entanto, eu viajo, eu faço mestrado. Quando eu fiz mestrado, eu pegava 4 aviões, e 2 para ir, 2 para vir sozinha. E agora no doutorado, da mesma forma. Então, assim, viajo, tenho uma vida normal. Porém, algumas coisas eu não consigo realizar. Por exemplo, cozinhar, né? Eu não tenho muita habilidade com a cozinha. E eu só cozinho se tiver alguém em casa. Porque eu já pus fogo na casa da minha mãe 2 vezes, né? Olha que máximo. É. Você é um caso Mas aí eu não excepcional, moça. cozinho e não passo roupa sozinha na casa. Mas eu não fico assim, ai, eu queria isso, mas não tem ninguém. Não dá, Não. não dá, tá tudo bem. Eu ligo lá e peço minha comida. Ou então eu como salada. Fica salada, tchu, tchu, tchu. Ou então põe no micro-ondas, que agora é bom, que air É fry. mais Desliga fácil. sozinha, aí que beleza, né? Aí é bom demais, entendeu? Faz todo o processo, você É, fica e tá tudo tranquila. bem. Agora, em relação aos livros, por exemplo, a maioria das pessoas acha que eu escrevo só para literatura infantil. Eu já ia perguntar sobre isso. E, na verdade, meu primeiro livro foi este. Só que Esse eu não livro. publiquei ele primeiro. Amor, Flor e Cheiro. Ele é poesias, O que, né? que encontramos aqui? Poesias. Um Poesias. canteiro de poesias. Ai, que lindo. E esse livro, tanto adolescente consegue ler quanto adulto, tá? Agora, porque eu gosto muito de escrever através de metáforas. Porque se você não estiver preparado para entender, você vai achar apenas bonito, né? E se você estiver, você vai entender tudo bem bacaninha. Esse aqui foi meu último livro de poesias, né, que eu lancei. Esse foi feito bem manual por nós lá. Esse aqui é Ai, a que coisa Sônia, olha mais que linda. linda. Ai, é Deixa eu te mostrar a mesmo. Martinier. Oliver. Ai, Deixa eu te mostra. mostrar a Martinier. Que linda. Eu Eu quero esse convidei livro. mulheres que me são preciosas ao coração para serem, né, divisão dos meus capítulos. Olha Olha, que Marti. linda. Oh, gente. Uhum, Maravilhosa. né? Tem Índia. a Marti, a Sônia foi a primeira, a Camila, essa aqui é a Jandira, que é africana mesmo, faz faculdade de medicina lá no EG, Olha a só. Jandira. Deixa eu ver a outra aqui, cadê a Camila? Então eu peguei jovens, assim, mulheres de várias faixas etárias, essa é a Camila. A Camila A conheci. minha filha é Dança a fotógrafa. muito. Uhum. Dança muito. É, minha filha, nossa, é excelente fotógrafa. Aí vocês não vão reconhecer, né? Porque eu tô diferente aqui, essa sou eu. Ai, chique E no demais. Eclipse temos uma outra amiga que fazia dança do ventre conosco também,
que é a Muriel e o esposo. Ai, que delícia, gente. Então, aqui é um livro Muito lindo. de poesias, porém são Maravilhoso. poesias lunares, de acordo com a fase da lua, é o estilo da poesia. E este mês, Fascinante. agora de Em setembro, noites de lua. em luz de lua, no dia 23 é dia da amante, né? Vocês veem que eu não esqueço ninguém, né? É, realmente. Nós não podemos ser amantes. Essa história aqui chama-se A Outra, tá? Lembrei da Simone. Existe a outra. Que pode ser eu mesmo. Então, nesse caso aqui é a outra mesmo, É a o outra mesmo. amante, Ah, né? não, tô tentando ajudar, tá Aí, difícil. essa obra, o release dela aqui, eu falo o seguinte: esse é um pequeno romance, né, para ser apreciado livre de qualquer julgamento ou preconceito, né? Porque a gente às vezes só vê um lado, né? Exato. E essa história ela é baseada em fatos reais, 99,9. Eu estudei com a personagem principal e eu dei o fim que ela imaginou que ela teria. Porém, ela não viveu o suficiente para viver o fim. Por isso que ela se Tem que ler chama esse livro. A Outra. É um mini romance. Olha o tamanhozinho Tem que dele. ler esse Pega pra livro. você ver. Olha a capa. Esse anel é Não, uma baseado em figura-chave. fatos reais. Esta é uma breve história de amor para ser apreciada, livre de qualquer julgamento. Silêncio parou É agora. uma certa cantora que já nos deixou, ela falava sobre isso, né? Que a amante não terá esse anel. Né? Então, assim, lê aqui que eu estou sem. Nessa orelha. Aqui. Aqui. Você também está sem óculos? O amor em sua essência é imortal. Exatamente. O amor em sua essência é imortal. Uhum. Uau! Chique. Exatamente. Aí, quando eu divulguei, eu fiz lá na minha postagem a seguinte pergunta: até onde você iria por amor? Você acha que ele morre? Ele é finito? Vale a pena acreditar no amor? Né? Ixi, pergunta capciosa. Será que o amor possui regras? Então vamos ler, né? Então eu consigo viajar desde a infância até, né, o adulto. Você vai assim, várias páginas, várias nuances, né? Ainda Trazendo... não escrevi ficção não, ainda? E nem terror, porque eu não gosto de terror, né? Eu tenho medo até de barato. Então, não serve. Mas eu acho que é por aí que começa. Quando você pensa que tudo tá feio, lá vem ela na sua direção. Eu tenho uma história de barata, mas chama A Faica. Ah, É porque tem o fake. O que é fake news? é mentira, né? E Algo não é faica? verdade. Uma barata falsa. Uma pessoa que aparentemente na sua vida é sua companheira, é sua amiga. Nossa, e como tem. Mas dali, ela, enquanto você dorme, ela te rói os dedos, ela te rói os seus Comendo sonhos. seu docinho, comendo chama-se seu... Faica. Ainda não publiquei. Está no stand-by. Olha, tá no forno, vamos publicar. Eu não né? trouxe todos porque muitos estão esgotados, nós estamos produzindo ainda, né? Mas são vários. São 20, E a gente se pode... não me engano, 22 obras ou por aí. Então a gente pode, por exemplo, todo mês adquirindo uma obra dessa, né? Para encher a nossa estante. Vai ter muito assunto para falar. Exatamente. Tem Maravilha. bastante. Qual é o seu endereço lá no YouTube? Como é que a gente vai te encontrar? Pode procurar a editora Condão, né? Tá. Que vocês encontram no Instagram. No YouTube é Condão Literário. Lá eu quase não posto nada. Foi mais as minhas aulas mesmo, quando eu gravei para as aulas, né? A gente coloca mais lá no nosso Instagram. Agora, uma coisa que eu gostaria muito, assim, de comentar com vocês aqui presente, né? Falo vocês, que não é só você, tem uma turminha aqui, a né? turminha nos assistindo. É que todas essas oportunidades que eu recebi vieram exatamente de mãos preciosas que nós chamamos de professores, né? Porque se eu não tivesse tido essa mãe, que também é minha primeira professora, minha mãe, né? Que acreditasse em mim. Quantas vezes nós ficamos desacreditados? Às vezes porque a criança é rebelde, como eu fui uma criança sapeca, por ter outras limitações que naquela época não eram conhecidas como se é hoje, Sim. né? E depois eu fui amadurecendo e a gente passa na nossa adolescência por tantas transformações, encontros e desencontros, né? Que a gente vai tendo e que a gente vai amadurecendo ali, né? Começa ali. Depois eu casei muito cedo, tive filhos muito cedo, mas eu sempre estive ao lado de boas pessoas. E isso é muito fundamental.
O que são boas pessoas? São pessoas de posse financeira? Não. Boas pessoas são aquelas que te querem bem, que te passam um legado, Convívio né? positivo. Um convívio positivo, que respeita o seu corpo, respeita você, a sua crença. E eu tive esse berço ao longo da minha vida, esse berço educacional, sabe? E minha mãe dizia assim que eu poderia ser o que eu quisesse, desde que eu tivesse classe. Entende? Perfeitamente. É. E ela dizia assim, eu exijo de você um diploma. Então eu fui cabeleireira, eu acho que eu não você sabe, né? Você sabe, né? Eu fui cabeleireira, Gil, por Olha muitos anos, só. por 17 anos, né? Eu criei minha filha trabalhando em salão, mas minha mãe me exigia um Diploma. diploma de nível superior. E eu me tornei professora, não vou falar pra você que foi de maneira pensada, escolhida, falar assim, não, eu escolhi ser. Eu acho que no fundo a gente acaba escolhendo, mas eu não escolhi tão consciente. Eu queria ser psicóloga. Mas na época, psicologia não tinha na Ubra. Só tinha Uberlândia ou Goiânia. E eu não tinha condições de ir para lá com criança pequena e tal. Fiquei aqui. E aí eu já tinha feito magistério. E tinha me dado bem nos meus estágios, né? Mas eu trabalhava com cabelo, unha, maquiagem, né? E aí minha mãe falava, mas eu exijo um Ainda diploma. lembrava que Aí eu pensei, precisava nossa, ter. então eu vou fazer o quê, gente? Eu vou prestar esse vestibular para pedagogia. Não vou passar nada. Mas eu passei. E fiz pedagogia. E antes de terminar a pedagogia, eu prestei o concurso público no município e no estado e passei nos dois. E aí, quando eu já tinha concluído, eu me tornei efetiva, né? E estou até hoje enquanto professora. Então, o que eu vejo? Que todo esse caminhar com segurança, a educação realmente ela é berço, né? Ela é berço foi berço dentro da minha casa com a minha mãe, né? Enquanto professora, enquanto mulher de bem, família. Minha mãe não delegou para a escola o que era de obrigação dela. Cumprir o Porque hoje papel. também nós temos muito isso, né? A Como família às vezes acontece? delega Ela delega toda a muito responsabilidade que cabe aos pais para a para a escola. escola. Não, minha mãe não delegou. O que era dela mesmo, né? E a escola era a escola. Entanto, assim, eu lembro muito bem que se um professor reclamasse de mim, eu nunca tinha razão. O professor estava Ele certo, estava você não, certo, né? né? E isso me fez um bem muito grande. Ah, Porque às vezes os pais, querendo ser muito protetores, não deixam a criança resolver os seus conflitos, né? isso é E perigoso. deixa eles frágeis. Aquelas crianças que não aguentam bullying depois. Eu não sei você, mas eu sofri bullying imensamente na infância, Ou eu né? não me lembro. Eu não vou falar pra você que eu sou a favor, só tô dizendo assim, que eu acho que o bullying não é bom pra ninguém. Porém, que a gente Mas tem você que criar trabalha a filhos resistência, não é? exatamente, uma resistência, uma resiliência também. Porque, por exemplo, eu era chamada de fio dental, de Olivia Palito, né, de palito de fósforo, né, de Maria Gardenal, porque eu tomava Gardenal na Eu imagino. Nossa, triste, não é? eu desmaiava na escola, então era louca, né? Então, assim, e minha mãe me fez forte para isso tudo, né? Ok. Para isso tudo. Então, o legado que eu gostaria de deixar aqui, né, é dizer que a família vale a pena, a educação vale a pena e que a arte salva. Me salvou em todos os contextos, né? Menina, você é uma enciclopédia humana. Porque onde a gente puxa, destrincha, encontra alguma coisa para tirar de legal, de bacana em você e de aprendizado pra gente. A produção me passa aí que a gente tem apenas 10 minutos. Eu queria ficar um tanto tempo, mas você vai voltar outras vezes. Se Deus quiser. Há uma proposta aí da CK TV Digital para futuramente trabalhar nessa área aí do lúdico, né? Alguém contando histórias. E Eu e Raquel não podemos ficar de fora, hein? de jeito nenhum. O Né, convite Carol? já está lançado aí, o convite está lançado. Aham. Ao Vivo, hein, vivo, Raquel? olha Ó, aí, ó. nós duas, ó, juntinhas. Então, Vocês sabiam que Raquel e eu trabalhamos juntas lá no sim, Polo, né? aham. Então, assim, é um sonho poder estar junto com ela, que ela é muito criativa, muito inteligente, Não, sabe? É uma pessoa fenomenal. Se você assim, apreciar ela contar a história, é um show. Nós vamos estar no Sesc agora, dia 10, né, de outubro, né, em comemoração à Semana da Criança. Nós vamos contar o baú de Raul. vai Então, ser todo muito mundo bom. convidado, às Data, 19h30. exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Não é Gratidão. mesmo, Ah, Gil? é verdade. Então, né, professor, não tem quem não passou por ele ou que não vai passar. Todos, né? É a profissão mais importante do mundo, que forma todas as outras, e isso não é clichê, né? Eu sou fruto disso. Eu sou fruto dessa quantidade
de professores que me circularam e que me circundam até hoje. Porque eles são a minha base, né? Porque os pais dão a base da sua educação de como ser enquanto pessoa, de como se portar. E a escola te dá a base intelectual para você escolher sua profissão e fazer um mundo melhor para você e para os outros. Com certeza. Né? Então, eu deixo aqui um grande abraço a todos os nossos professores, lá para o CEMET, né, onde eu trabalho, para a rede municipal, estadual, para todos os professores do mundo, que nós possamos seguir e não desistir ficando cegas. É verdade. Olha, Né? falou bonito. Obrigada, Silene, pela sua participação, é lindo. E a gente quer você mais vezes aqui, porque isso aqui foi só a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa lá, sabe? Tem muita coisa pra gente trazer aqui à tona. Você vai nos ajudar fazendo essa viagem. Muito Topas? obrigada, eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. É um prazer estar com todos vocês, com Carol, com você também, Andréia, Gil, com a Andréia, né? gratidão, Todo mundo juntos aqui. gratidão. A gente sempre se encontra nos eventos culturais, né? Estamos lá sempre. Aliás, Nós nem falamos recentemente, da né? Ayla, né? Até esqueci, né? Que eu Então, também faço parte em que da Ayla. momento que entra aí, né? Como membro da AILA, Através da literatura. através da No meu caso foi literatura, né? literatura. Massa, Tá muito, bom? muito bom. Eu entrei na Ayla com que eu tinha lançado Só Amor, Flor e Cheiro, e meu primeiro livro que chama Vamos Brincar, Brincando a Gente Se Entende. Eu ocupo a cadeira 33 de letras da Ayla. Agora, recentemente, eu fui ocupada a número 1 pelo Dr. Diego, né? Nossa academia tá bem completinha agora. Tá bonito, não tá? Tá bonito, tá Só bonito. gente assim, Nós estamos inteligente com e uma expert. antologia, tá? Caminho aí. Em Olha breve que teremos massa. boas notícias. Traz novidades pra gente então. Sim, na hora. Bom, pra fechar aqui, como sempre fazemos, aqui dentro desse baú a gente tem, né, algumas mensagens aí, que geralmente a gente permite que a pessoa leve um projeto de amor, projeto beijo, que são sempre essas coisinhas aqui, ó. Sempre. Mas essas aqui, amarelinha e branca, são as perguntas que tem a ver com algo no passado. É essa que eu quero focar pra você. Vai tirar um desse aí. Amarela ou? Essas aqui. Parda, isso. Aí Eu vou deixar. Alguém consegue ler? Porque são 6 graus, eu não vou conseguimos. conseguir ler. Eita, nós. Vai lá. Andréia. É daí mesmo. Vamos, Andréia. Do lado de lá, isso. Brincadeira de criança. Qual se lembra? Qual você lembra? Gente, Brincadeira de criança, qual você lembra? amo até hoje pular corda, tá? Amarelinha, cair no poço, meu Deus do céu, como era bom. Bete, dava muita betada nos outros. Como brinquei na rua, foi muito bom. Fase boa, a né? rua ainda era segura, né? A gente podia brincar. Ficava até horas da noite, né? Todo mundo brincando, os E eu pezinhos de acho, tote, eu todo acho que eu mundo fui sujo. essa professora na educação infantil. Eu brinquei muito com meus alunos. Que coisa linda, gente. Porque Maravilha. brincar é viver, né? A gente brinca e aprende, não aprende dentro da brincadeira, a gente aprende muitas coisas, né? É assim, a Precisa conviver, a brincar. resolver conflitos, né? A sentir feliz, né? E uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que a gente brinca o tempo todo. A gente brinca dentro do útero da mãe, com os dedos, com o cordão umbilical, depois com os objetos, né? Exato. Depois a gente fica brincando com o corpinho do outro depois de grande. Brinca mesmo. A gente sempre E, aí, brinca. e a nossa eterna criança fica feliz quando a gente Exatamente. brinca, não é? É porque brincar, né? Ela é a supremacia da felicidade. Ó, brincar é a supremacia da felicidade. Quem não brinca não é feliz. Quem amor. brinca, sorri. E quando você sorri, ilumina o dia, o seu dia e de outras pessoas. É isso mesmo. Amada, Obrigada por tudo. Se tiver sonho, procure a editora Condão. Estamos lá. nós encontramos você aí. Ok. Nas redes As sociais. redes sociais, né? Na editora Condão e também Silene Prof, né? No Instagram. E lá no dicionário é só chegar e encontrar a editora. Iremos lá, iremos lá. Gente, tá querendo divulgar o seu trabalho? Fala com a Silene, tá? Eu tenho umas ideias aí, inclusive a Andréa, a primeira vez que ela me trouxe aqui pra gente fazer uma entrevista, ela falou, Gil, vamos Gil, deslanche isso aí, tire isso aí do mal, vamos trabalhar. Eu, divulga isso aí. Eu falei, tá, tem muita coisa guardada e de repente esse é o caminho, né? E a rede Pensa. tem muitos contadores, tá? Não é só eu e Raquel, não. Temos muitas. Nas bibliotecas, por exemplo, do município, todas são contadoras de histórias, todas. Nossa, Então, é muito assim, bom. é um trabalho muito bonito com as bibliotecas. Não é mais a biblioteca da rede municipal, não é mais onde você chega para aposentar. Lá você chega para movimentar, ofertar literatura e arte para as crianças, né? Então é um sonho. Todo mundo que trabalha na biblioteca é um contador de histórias, viu? São muitas. E acaba trazendo as crianças de volta, né? Pra E o mundo literatura. delas, para a literatura. O que é importante, não pode deixar morrer isso aí. Então, cada vez que você tem um livro na mão, você ensina, você pratica, você faz aquela criança entrar naquele mundo mágico
das letras, da literatura. Faz a gente É voar. porque a literatura ela É é um interessante direito da isso. criança, né? É um direito também humano, porque ela vai falar o que você às vezes não consegue ou tem coragem para falar cara a cara, né? Mas alguém vai falar por você, não é verdade? E não vai te Exatamente. ferir. É muito comum uma criança pegar um livro e ler aquela mesma história de novo. Você fala, de novo, vamos para outra. Mas é porque tem alguma parte naquela literatura que ainda precisa ser curada dentro dela. Existe uma vertente, Gil, que fala que a literatura é o colo que acolhe, quando ninguém está por perto. Nossa, é Tá? lindo isso, gente. É isso mesmo. Então a literatura é muito importante. Inclusive, meus últimos tratamentos psicológicos foi feito através de literatura. A psicóloga trabalhava comigo e um livro, comigo e um livro. Eu levava o livro, lia e depois trabalhávamos aquilo tudo. É uma forma muito linda, muito rica Uhum. de trabalhar, viu? Só para frisar, teve um grupo de professores que estava tendo uma dificuldade tremenda de trabalhar com crianças dentro da literatura. Então, eles começaram a trabalhar, eles mesmos estudarem, se colocar dentro da história e contar de uma forma diferente para as crianças, para envolvê-las. E acabou ajudando de forma psicológica, emocional e intelectual muito deles. E foi se criado a partir daí um projeto. Por isso hoje se fala tanto sobre os contadores de história. Foi a partir daí que veio esse legado. É muito bonito, né? Bacana, né? O ato de contar história é o ato de doar-se. Né? Você se doa por inteiro, guardando a arte sua ou do outro, ou de uma comunidade, uma região, de uma história, né, que aconteceu. Né? Então, realmente há que se validar cada um de nós. Né? Mantenha esse brilho. Leve a todas as pessoas nesse mundo, esses jardins aí afora, É o porque viver perfume é dessa bom. flor, porque você é Porque isso. viver Joga é esse bom pólen. demais. Né? Gente, um grande abraço, baú. Já Cheiro. abrimos, já mostramos aqui, falamos no balaio. A gente tem tanta coisa para falar ainda, mas o tempo não permite. Mas voltaremos em outras oportunidades para extrair um pouco mais, que essa moça tem muito para mostrar para gente. Nos aguarde. Vamos tomando aí. Grande beijo, a gente se fala por aí. Balaio Baú vai Todos. ficando por aqui. Um Tchau. grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.